Hoje o nosso versículo do dia ele se encontra no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, verso 16. Só para te contextualizar, aqui em Hebreus ele está falando sobre a questão do sumo sacerdote, né? Antigamente, na antiga aliança, como era que acontecia? O sumo sacerdote, ele era a representação de Deus. Puxar mais para cá, ele era como se fosse a representação de Deus. Então, todos os anos, o sumo sacerdote, Deus na antiga aliança, ele falava por meio de 3 pessoas: sumo sacerdote, profeta e o rei, né? Eram 3 pessoas apenas que tinham contato direto com Deus. Jesus não tinha vindo, então não tinha ninguém que intermediasse essa comunicação com o Papai do Céu. E aí, na antiga aliança, tinha um sumo sacerdote. O que era que o sumo sacerdote fazia? Uma das coisas que ele fazia era de todos os anos entrar num tabernáculo, que era como se fosse um templo, e ele fazia a propiciação. Ele fazia deixa eu trazer ainda numa linguagem mais clara. Ele fazia uma ordenança do Senhor para cobrir os pecados deles. Então, todos os anos, o sumo sacerdote, ele tinha o dever de fazer isso. Veio Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, e fez isso de uma vez por todas. Na antiga aliança, os pecados eram apenas encobertos. Na nova aliança, Jesus veio e nos lavou. Então, nós estamos em uma superior aliança. No versículo 14, por exemplo, ele começa assim: nós temos já a Jesus, o Filho de Deus, como nosso sumo sacerdote, o qual entrou nos céus. Por isso devemos conservar firme a fé que temos, e por aí vai. O nosso sumo sacerdote não é alguém que possa se compadecer de nossas fraquezas. Ao contrário, ele foi tentado de todas as maneiras, assim como também nós somos tentados, e nunca pecou. E aí vem o 16, que é o nosso versículo do dia de hoje. Por isso devemos nos aproximar com confiança ao trono do nosso Pai, que é cheio de amor, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajudará na hora em que precisamos. Antigamente as pessoas, para ter acesso a Deus, elas tinham que ir no templo, elas tinham que fazer sacrifícios, elas tinham que fazer uma série de coisas. Doutora Cátia Longo, bom dia. Uma série de coisas. Elas tinham que fazer uma série de rituais para ter acesso a Deus, para ter uma comunhão com Deus. Hoje em dia não. Com o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, a situação é outra. O único ritual que precisamos ter é de fato nos concentrarmos nele. Se você está em casa, se ajoelha e fala com ele. Se você está, Pablo, eu estou no leito de hospital, estou escutando a rádio, não tem problema. Deitadinho mesmo, você fecha os olhos e se concentra nele. E aí, quando temos essa atitude, por isso devemos nos aproximar com confiança ao trono do nosso Pai, que é cheio de amor. Como é que a gente se aproxima do trono do nosso Pai? É gritando, se explodindo: ai, Senhor, eu te peço socorro. Não. É com o coração contrito e quebrantado. Já pensou se fosse só através da gritaria? Como era que um mudinho ia ter a resposta dele, de oração? Ou você acha que ele não consegue orar? Consegue, ele tem um entendimento, ele tem uma mente dele funcionando perfeitamente. Não está na intensidade vocal, não está na forma em que nos comportamos. Levantamos a nossa mão, levantamos o nosso braço, muito menos em como estamos posicionados, se estamos sentados, se estamos em pé, se estamos deitados ou ajoelhados. Mas o que importa sim é a posição do nosso coração. Por isso devemos nos aproximar com confiança ao trono do nosso Pai, que é cheio de amor, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajudará na hora em que mais precisarmos. Sabe, essa questão aqui de encontrarmos graça na hora que mais precisarmos me lembrou a situação de você ter um step ok e funcionando dentro do teu carro. A gente, quando está dirigindo, a gente não lembra muito do step. Quando a gente está dirigindo, a gente presta atenção no combustível, se está acabando, se não está acabando. A gente presta atenção como é que está a situação do óleo, porque fica lá mostrando no painel. Às vezes a gente fica também atento à questão da água, né, para limpar o para-brisa. Tem muito carro que já é
Você toca o botãozinho, sai aquele jato de água para limpar. A gente fica atento a uma série de outras coisas. Mas quando o pneu fura, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Eita, o step, ó. E tem muita gente que não tá nem aí pro step. E aí quando vai usar, ele já tá murcho, às vezes tá desgastado, tá com alguma coisa nesse sentido. E sabe, na hora que a gente mais precisa do Senhor, quando temos uma vida realmente de consagração e de comunhão com Deus, Ele está ali para nos ajudar. Existe uma carga, existe uma unção específica para nos acompanhar naqueles momentos. Por isso devemos nos aproximar com confiança ao trono do nosso Pai, que é cheio de amor, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajudará na hora em que precisarmos. Uma unção específica para nos acompanhar em momentos, meu amigo, que não vai. E eu não estou falando de só questão financeira ou coisas nesse sentido, não. Tem muita gente financeiramente bem e que está tendo uma vida toda, está perdida. A gente se deparou recentemente, eu e minha esposa, com uma moça bem financeiramente. Bem, o filho totalmente decepcionado, com depressão, e ela desesperada, sem saber o que fazia. Porque já tinha levado em psicólogo, já tinha levado em uma série de coisas, e o filho nada de corresponder àquilo ali. Eu saí daquele encontro ali, pensando, meu Deus do céu, do que adianta, velho, tanto dinheiro, a mulher bem de vida, você ia conversar uma linguagem diferenciada, toda na joia, uma pessoa humilde, falando bem, não tinha soberba nem nada disso, a casa boa, e eu, meu Deus do céu, rapaz, tão bem de vida e com a vida tão troncha, tão bem de vida no sentido financeiro, né? Porque muitas vezes a gente, por não ter dinheiro em um momento ou em uma situação, a gente acaba julgando o dinheiro como a solução dos nossos problemas, né? Ou como o sucesso da nossa vida. Não é. E encontramos graça que nos ajudará na hora em que mais precisarmos. Eu não sei você, mas vez ou outra a gente precisa de uma graça do Senhor Jesus. A gente precisa de um suporte, né? Aquele momento que a gente diz, Senhor, só você aqui porque eu não aguento mais. Aí é onde ele responde, ei, na sua fraqueza é onde se manifesta a minha força. E é justamente nesses momentos, amados, e nos pequenos detalhes, onde o Senhor vem e se manifesta de forma poderosa. Ontem eu estava limpando o quintal, organizando junto com minha esposa. A gente estava organizando a casa nova, nos mudamos recentemente, a gente estava organizando. E tinha que comprar, a gente estava com o cartão para comprar, estava tudo organizado. A gente tinha que comprar o pão, né, para comer à noite e comprar uma água que tinha acabado. E a gente estava lá organizando, a gente estava dando prioridade àquilo ali. Era algo que estava nos faltando, era algo que estava, mas a gente estava com outra prioridade. Do nada passou uma irmã, olha, Beth, Pablo, tá aqui, viu? Deixa eu lá pão, queijo e presunto. Pacote de pão, menu de queijo, presunto, tudo organizado. E a gente ficou, meu amigo, com os detalhes. O nosso Deus, ele não é Deus apenas de te dar um carro, de te dar tudo do bom e do melhor. Porque agora eu sou a Universal. Tava sem nada e agora tem um carro zero, tem uma... Não, ele é um Deus que nos surpreende muitas vezes nos detalhes. A gente ligou pro rapaz da água, olha, vamos querer a água. Você pode trazer aqui? O rapaz veio e trouxe a água. Quando a gente foi passar no cartão, aí a vizinha disse, não, é dinheiro, eu pago. Não, rapaz, não sei o que. Ei, a gente não pode ficar achando que são coisas apenas do acaso, não. O nosso Deus, antes de ser Deus, ele é o nosso Pai, ele nos surpreende inclusive em detalhes. E encontramos graça que nos ajudará na hora em que precisarmos. Graça é favor imerecido da parte de Deus para conosco. Ou você acha que eu e você, belezinha da Rosa, a gente merecia que alguém santo, puro, imaculado morresse por mim e por você? Morresse em favor de mim e de você?
para que hoje eu e você tivesse uma vida plena no Senhor Jesus. Você acha que não merecíamos? Nem eu, nem você, nem ninguém da nossa humanidade. Mas Ele veio e se entregou por nós. E veja que atitude. Ao ponto de, nos mínimos detalhes, hoje, nós temos um Pai que nos abraça. Nós temos um Pai que está perto de nós, que nos ajuda. Até em coisas insignificantes, como um pão, um queijo e um presunto. Às vezes nós temos colocado Deus em uma caixinha de atuação, em uma esfera de atuação, onde Ele está preso àquilo ali. Sabe, Deus só se manifesta na nossa vida até onde cremos. Eu já ouvi, inclusive, um testemunho de um missionário. Ele estava no Pará, ali na região amazônica. E ele precisando de dinheiro, e ele começou a interceder ao Senhor, Pai, eu preciso, o Senhor sabe que a obra missionária não está indo tão bem. E ele foi abrir a Bíblia para ler, e quando abriu a Bíblia, no livro que ia ler, tinha uma nota, ainda na época Cruzados, coisas nesse sentido. E aí ele abriu em outra página e começou a se maravilhar com aquilo ali, e abriu em outra página, já outra nota. E foi justamente o dinheiro certinho dele se alimentar durante todo aquele dia. Nosso Deus é um Deus de detalhes. É essa graça que nos ajuda nos momentos que a gente mais precisa. Mas quando nos aproximamos dele, tem uma condição aqui. Às vezes a gente vê as pessoas com a vida tão troncha, tão desorganizada. Aí do nada posta um versículo: o Senhor é meu pastor, nada te faltará. Não. O que você tem demonstrado de fato, que as pessoas olham para você e dizem: rapaz, aquele ali é uma ovelhinha de Jesus. Realmente ali tem um pastor que é o pastor supremo. Não que você vai ter sua vida medida de acordo com o que as pessoas acham, sabe? Mas a nossa vida, ela tem que dar um bom testemunho. Eu não estou dizendo que você é um santarrão e que você vai sair por aí cuspindo Bíblia, falando de Jesus. Não, não. Você vai ser tido como chato. Agora, vivendo a Bíblia é diferente. Muitas vezes eu e você, a gente pode errar, somos humanos, ninguém está isento disso. Mas quando temos um comportamento na dosagem bíblica das coisas, as pessoas vão dizer: opa, aqui esse cara é diferente. Nunca vi esse cara falando palavrão. Opa, nunca vi esse cara com a conduta errada. De fato, Jesus tem alguma coisa com esse menino, tem alguma coisa com essa moça. É a graça que nos encontra nos momentos que a gente mais precisa. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor Jesus. Pai amado e Pai querido, te rendemos graças por essa palavra que nos encontra nessa quinta-feira e nos sacode para dizer: ei, eu estou com você no momento que você mais precisa. Eu sou a tua graça, eu sou o teu suprimento. Inclusive nos detalhes. Espírito Santo de Deus, eu apresento essa mulher que está junto comigo agora, orando, intercedendo, que muitas vezes não sabe mais o que fazer, Pai amado, para trazer uma paz, uma orientação dentro do seu lar. Eu te apresento em nome de Jesus agora esse pai de família, esse homem de Deus que está junto conosco, que está crendo, Pai amado, que essa ministração de hoje foi uma resposta de Deus para o coração dele, para a vida dele. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu fecho essa oração com chave de ouro, te rendendo graças e te pedindo, Espírito Santo de Deus, que ela faça parte dos nossos dia a dia, do nosso dia a dia, não só nessa quinta-feira, mas amanhã e durante todo esse final de semana, Pai, ruminando dentro da nossa mente, como o Senhor que sempre nos agracia em detalhes e com toda sorte de provisão, Pai amado. Não só na questão de coisas físicas, mas na questão também espiritual, de entendimento, de maturidade, de discernimento. Obrigado, Pai amado. Obrigado por essa palavra que nos alcança nessa quinta-feira e nos coloca em outro patamar. É o que te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus.